é que você... Conta pra gente aí como você começou, né? Sua carreira, garotinho ainda. Cara, na verdade, assim, a história é boa, né? Nós temos uma relação com o Santos realmente afetiva, né? Desde a minha juventude, meu pai, como garoto, me levava para ver jogos na Vila Belmiro, e meu pai sendo corintiano, tem esse detalhe ainda. Então, a Vila Belmiro sempre foi o quintal da minha casa e eu via jogos, né? A verdade é a seguinte, que naquela época, Santos, e continua ainda, Sim. mesmo corintiano, tem um pouquinho de santista. Não, eu acho que quem gosta de futebol tem obrigação de acompanhar o Santos. Na verdade, É verdade. porque Isso são é verdade. épocas, né? Por exemplo, o meu pai, na verdade, era de Itu. Então, ele veio depois para a Baixada Santista, e aí foi onde eu nasci em Santos. E meu pai sempre foi apaixonado por futebol. Ele E pegou ali, aquela então, safra de exatamente. Pelé. Então, ali, o que tinha próximo em Santos era ver os jogos do Santos, a própria Portuguesa, mas mais o Santos. E ali eu me identifiquei, né? Desde garoto, vendo jogos. Naquela época era Rubens Feijão, Pita, Newton Batata, Serginho Chulapa, Juari, enfim. A gente foi olhando, foi crescendo e você começa a admirar e começa a sonhar. Comecei a jogar nos times da cidade, ali no Portuário de Santos, até que cheguei no Santos, né? Santos Futebol Clube, joguei pela Portuguesa e tive o prazer, né, de nascer em Santos, me tornar um jogador, um atleta profissional no Santos Futebol Clube, me tornei titular dessa equipe, cheguei à seleção brasileira por essa equipe. Esse clube, o Santos Futebol Clube, a qual eu amo até hoje, não tem como ser diferente, foi o clube que me projetou pro futebol, embora depois eu fui pro São Paulo, fui para fora, outros clubes, mas foi o Santos Futebol Clube que me lançou, né? Que me apresentou pro mundo do futebol e sou muito grato por isso. E o pior é que naquela oportunidade, sabe que eu não gostei, né? Quando Não, o Santos ninguém fez gostou. essa transação. Quando ele foi pro São Paulo, Quando né? ele foi pro São Paulo, eu falei, pô, vai reforçar o São Paulo. Se é pra sair, vai pra longe, né? Não vai reforçar o Vai adversário. para adversário. Mas, felizmente, é a carreira do jogador, do atleta profissional. E ele se deu muito bem também. Trouxe algumas peças também que ajudou o Santos naquela oportunidade. E vida que segue. E isso é interessante, não, porque às vezes o torcedor aficionado, né, apaixonado, ele não entende muito como funciona A lógica dessa as situações, as negociações. E, na verdade, pouca interferência eu tinha nisso. Sim. Naquele momento você não era dono do seu passe, nada, você não tinha muito direito de escolha. Ninguém O que pergunta surgia, se você quer, né? Ficar. Né? E, na verdade, o meu desejo sempre foi permanecer no Santos e o meu projeto, realmente, como o Sidão falou, era ir para a Europa. Tinha interesse de Real Madrid, Atlético de Madrid, eu já tinha feito jogos amistosos lá, a gente disputou um Ramon de Carranza pelo Santos, com uma possibilidade de fazer um negócio e ficar no Real Madrid ou no Atlético de Madrid, acabou que deu Sevilha, só depois quando eu fui para São Paulo, mas foi no Santos que começou a história para mim poder ir para a Europa. Ah, legal. Só que dentro dessas situações também a necessidade do Santos, que também não é diferente de hoje financeiramente, surgiu uma situação de renovação do contrato e o meu desejo era permanecer no Santos. Mas ali com o Santos não conseguiu resolver com empresários e tal. E foi quando surgiu a proposta do São Paulo e pela necessidade do Santos também financeira, para se montar um plantel mais competitivo. Então acabou que a minha negociação foi muito interessante para o Santos. Uma porque eu era prata da casa, então todo investimento, ou pouco investimento até que o Santos fez com o Axel, o atleta, deu um retorno muito bom, porque houve uma troca por 3 jogadores na ocasião, até campeões mundiais pelo São Paulo, que foi o Macedo, o Dinho e o Gilberto. Que eles uma tinham sido troca campeões em 92, em 92. né? É assim. Então foi uma troca por 3 e ainda mais um valor financeiro, onde com esses 3 jogadores e mais esse valor financeiro, o Santos conseguiu ter um plantel e chegar em 95 com aquele time que tem fantástico. Então, eu posso dizer que indiretamente ou até mesmo diretamente, eu contribuí muito para isso. Então, é essa parte que às vezes o torcedor, o apaixonado, não entende. Então, não foi um desejo nunca meu de sair do Santos. Se eu pudesse, estaria lá até hoje, mas... Do lado de casa, pô? Né? Então, isso eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Como as coisas do futebol, elas se dão. Foi muito bom. Na verdade, naquela ocasião, naquela oportunidade, o jogador nem sabia o que estava acontecendo por trás. O futebol... Daí a pouco ele fala, você foi vendido, Foi vendido, você foi transicionado, você foi negociado. É. Aí daí a pouco, mas como?
Como? É isso que acontece. Isso, É a não era mesma, dono do teu passe, né? é a tinha mesma um coisa quando a controle, né? vinda do Serginho pro Santos também. Se deu nessa transação. Ó, vamos vender o Juari, vai ficar com 2 centroavantes, vai aí, vai aqui. Eram essas coisas que acontecia que o passe era do clube de futebol, né? Não era mais a lei agora que tem nuances aí diferentes. E eu acho que hoje o jogador também acho que participa um pouco mais, né? Antigamente. Pô, hoje ele participa efetivamente, né? Enfim, Tem que perguntar pra ele se ele quer, tem que perguntar um monte de situação pra ele. Hoje mudou, né? Porque com a lei Pelé mudou bastante, então o jogador hoje ele interfere mais. Antes não, antes você não tinha esse direito, né? Você só era mandado. Era um empregado ali. Né? Exatamente, você vê a diferença. Não, ele era dono, o cara era dono do jogador. Era dono. Até era quando dono. o contrato acabava, você vinculado a um clube, então você fez um contrato de 1 ano. Acabou, você não tinha passe livre, você não podia ir para onde você queria. Mantinha-se pro clube, o clube que tinha que caminhar. E aí, por exemplo, se não encaminhar, você ficava parado lá e era complicado. Então a Lei Pelé veio, nos ajuda nisso. Né? Você tem essa liberdade agora, faz o contrato, acabou. Aí sim você tem o direito de escolha para onde você quer ir. Naquela ocasião, não, era a negociação que surgia. Quero renovar, não quero renovar, Quero renovar, as bases não quero, financeiras. sabe? Agora é tudo assim, mas...